Olá, pais presentes, mais um vídeo do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que tá aí, ó, bombando com todo mundo, entendeu? Vamos pegar aí, arrasta os móveis pra gente fazer um remeleixo. Mas, brincadeiras à parte, se inscreva no canal, coloque lá seus comentários, dê o seu like e vê lá se essa luz tá boa. Eu comprei uma iluminação, mas não tá me agradando. Você vê aí se tá bom ou não, que a gente vai sempre estar melhorando. É o slogan do Pai Presentes, ok? Hoje nós vamos falar sobre qual idioma você fala com teu filho. Isso, né? O meu filho está aprendendo inglês, está fazendo bilíngue, mas eu não estou falando de inglês, não estou falando de russo, italiano ou português, não. Eu estou falando qual é o papo que você consegue levar com ele. É o papo reto? Você consegue entender o que ele está falando ou não? Cada hora que você fala um negócio, ele fala, pô, tá falando quadrado e eu estou entendendo bolinha. A gente tem visto muito isso, comunicação. Deixa eu ver na minha colinha aqui, ó. O tema hoje é qual idioma que você fala com seu pai ou com seu filho. Por quê? Meu, eu fiz algumas pesquisas, na verdade assim, pesquisa não, eu tô no carro, eu ligo o Spotify e de verdade, hoje em dia, você coloca lá nas 50 a mais do Spotify Brasil. Um tempo atrás eu tava até curtindo, mas cada vez mais toca uns negócios lá que eu não consigo, mas vai, novinha, rebola pro pai, dançando, quicando. Não dá mais pra você ficar se acompanhando esses níveis de música, porque não é do meu nível, do meu tempo, da minha época, né? Quando eu falar isso é velho, mas é que tá, né? A gente como pai, você já tem uma certa idade, né? Se você é um pai precoce aí com 14 anos, pô, você vai ser 14 anos mais velho que o teu filho. Quando ele tiver 14 anos, você vai estar com 30, amigão, né? Na casa dos 30. Então não adianta, se você é pai, você já tem uma idadezinha na frente do teu filho e talvez essa comunicação vai pelo vinagre. Sabe por quê? Porque nós somos de outra geração, somos de outro papo, outra cabeça. E aí o legal é quando a gente fala, na minha época, não, a minha época é agora. Né? Isso não fui eu que falei, eu ouvi alguém falando e já peguei pro canal aqui. Mas a minha época é agora, porque a minha época de criar o meu filho adolescente é agora. A minha época de acompanhar o meu filho na igreja casando é agora. Não tem época para depois. Concorda? Aí eu tô falando, esqueci de colocar o microfone. Mas, o que acontece? Nós temos que aprender a falar. Você que tem um filho aí de 5, de 7, de 10, de 20... você vai ver que as coisas são diferentes. Não sei se o seu filho joga videogame, né? Mas hoje, depende do pai que não está antenado, né? Você vai falar de Free Fire, falar de Fortnite, Brawl Stars, não sei nem se a pronúncia está correta, vocês me corrigem aí. Brawl Stars, todas essas parafernália aí de videogame são jogos do momento. E ele vai falar isso e vai falar o quê? Não tem a comunicação. Né? Por outro lado, você vai falar alguma coisa, meu filho está me chamando de tiozão. Fala, porra, tiozão, nem tamanho eu tenho, eu tô com 1,5 m, ele vai me chamar de tiozão, mas ele tá lá na rua, e aí assim, né, onde a gente vai cair nisso? Estamos caindo aqui em gíria, meu querido. Se você teve a sua gíria lá no passado, fique sabendo que eles estão chegando agora com as gírias deles. Né? Se de repente a nossa geração, o meu avô criticava a Marina Lima, né, não gostava do Cazuza, você sabe quem que não gosta, né? A gente vai falar que a Anitta é legal, de repente para alguns já não é, né? Tem aí o Kevinho, o que é o Kevinho? Dá uma sarrada, né? O que é sarrada? Amigão, só que é o seguinte, eu quando fiquei pela primeira vez, você que está aí na casa dos 30, 40, você deve saber o que é isso. Eu não namorava. Na minha geração de adolescência, nós namorávamos, mas era o famoso ficar. Então, uma vez, eu estava aí, cheguei um pouco mais tarde, a minha mãe no meio da rua me esperando lá na calçada. Poxa, onde você estava, mãe? Estava na festa junina lá. E aí eu falei, mas o que você estava fazendo? Eu estava com fulana. Né? Eu fiquei com ela. Minha mãe ficou. O que era ficar? O que é ficar? E eu meio que olhando para ela, falei, mãe, poxa, você não sabe o que é ficar? Você é velha. Ficar é você conversar com a menina, bater um papo ali, trocar uma ideia e dar uns beijos, dar um amasso, é coisa de velho, dar uns amassos, e aí o que acontece? Passou, terminou a noite, tchau, ela vai para casa dela, eu vou para minha, e amanhã ela pode querer ficar comigo de novo ou não. Não é isso? Não é isso, né? Tô falando besteira não.
E aí o que acontece? Eu falei isso para minha mãe dessa maneira. Eu falei, ó, fiquei com a menina, dei uns beijos com ela, abracei, fez um carinho e acabou. E minha mãe não sabia o que era ficar. Só que hoje, de repente, você fala para alguns pais o que é sarrada, não vai saber. Ah, a molecada tá jogando lá no videogame, e aí eles estão se falando lá pela internet, e aí falando, deixa eu ver aqui que eu tenho minha cola aqui. Ah, eu vou dar um cute. Acho que é cute. O que é cute? É do inglês que fala quando você, ó, tô saindo do jogo. Você não sabe das regras, você não sabe das gírias, você não sabe do que está se falando hoje entre a moçada, a meninada. Fique sabendo. Eu não sou muito fã do videogame, então eu não vou, mas eu falo para a molecada, para os amigos do meu filho, ó, eu sou bom, hein? Eu sou bom nesse jogo aí. E aí eles já brincam comigo, e eu escuto uma conversa ou outra, e eu me anteno, não para ficar ali, né, como amiguinho, mas para estar no mesmo nível de conversa, para que de repente ele falou, tio, ó, o Davi aqui quer fazer um campeonatinho, e ele me insere dentro do contexto dele. E isso não tem preço. E isso é legal, né? Você até de repente dá uma remoçada, você fala, pô, mas não é que eu tô novinho ainda, né? Porque agora é a moda dos novinhos, das novinhas. Então, essa questão de conversar, de manter um diálogo e, evidentemente, tendo um linguajar familiar, né, vai ser totalmente diferente e vai te trazer mais para perto do teu filho. É uma estratégia recomendada? Alguém que estudou em Harvard está falando? Não. É uma experiência minha, de outros colegas? Sim. Funciona? Muitas vezes dá resultado. Né? Ninguém está falando aqui que isso aqui é uma coisa criada por um PhD e que vai te trazer resultados homéricos. Não, mas você tem, se não é com relação a linguajar, mas com postura, música une muito a galera, né? E eu vejo muito, meu filho adora Michael Jackson, porque eu falei, ó, eu gosto, quer gostar? Tá aqui. Né? E aí os dois querem imitar os passos, eu divido essas coisas com ele, mas para que seja uma comunicação de duas mãos. Não adianta eu pegar e falar, ó, Queen é a melhor banda de rock, pra mim é. Ele tá cheio de coleguinha na escola lá, sabe? E ele fala, Queen? Não. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, é o MC não sei o que é legal. E pelo menos, pai, escute para saber o que tá rolando. Né? Não vai criticar, falar, MC é uma droga, isso aí é... No meu tempo era que era música bacana. Ah, para, né? Para que você tá ficando velho, né? Já ficou velho. Eu não sou negão, não fico velho. Né? Troquei o óculos, ó. Semana que vem vou arrumar o dente, porque agora eu tô falando com vocês aqui no YouTube. Vou ficar bonitão. Mas você falou esse negócio de meu tempo, já era. Tá? Então se permita descobrir aí o que a Anitta tá lançando novamente aí. Se permita saber o que tá na parada. E talvez, se você tem essa abertura, você tem condição de falar, poxa, isso eu não acho tão legal. Isso daí talvez tenha alguma coisa aqui que, na minha opinião, esse aqui é melhor. E ele te aceita melhor e você tem uma conversa franca. Porque vai ter coisa que ele vai falar que não gosta e ele vai falar, ó, você não quer conhecer isso aqui também? A gente aprende com os nossos filhos e não só os nossos filhos aprendem conosco. Quem tem filho sabe disso. Aprendemos todos os dias. É óbvio que pela nossa cultura, talvez pela nossa forma de agir e pensar, eu quero sempre goela abaixo colocar as minhas crenças. Algumas, né? A gente tem um assunto aí falar, né? Pai raiz, pais Nutella. Mas, de repente, eu sou um cara mais raiz ali, tem que ser da minha forma, do meu jeito. Só que nem sempre, né? Você vai estar fechando uma janela ali que de repente podia passar muita coisa legal. Então, ó, que idioma você fala com teu filho? Você fala o mesmo linguajar? Não. Na minha casa se fala somente o português, gramática correta e impecável. Ok. Mas você tem aí uma abertura com ele, se não é no português, na gramática impecável, em algum outro momento? Seja na música, seja fazendo alguma situação, jogando videogame, tendo algum hábito de leitura, por que não? E às vezes é isso, poxa, o cara gosta de Harry Potter, vamos ler Harry Potter, vamos entender lá o que é esse negócio de pedra filosofal. Harry Potter já está mais velho, mas tem muita leitura bacana aí, né, nos dias de hoje, mais atualizado, e que teu filho, os amigos do teu filho estão consumindo, e que você poderia também, por que não? Uma leitura de relaxamento, uma leitura para interagir. Eu não tive, infelizmente, pai para poder falar de livro, mas eu tive vários amigos.
Agora, graças a Deus, quando a gente fala em livro, você está dividindo coisas com amigos. E se de repente é outras situações aí, vai dividir com quem? Com o inimigo? Então seja você um amigo do teu filho, seja você o mesmo cidadão que fala o idioma dele, e você vai perceber que cada vez mais a relação vai ficar legal. Seja com criança de 5 anos, você vai gostar de Peppa Pig de qualquer jeito, eu sei que você já está pensando nisso. Seja você com 10 anos, o teu filho, você vai estar alinhando e conversando com ele, e ele está pré-adolescência, então é muito fácil de repente dele ir embora ali naquele momento de adolescência e não te levar junto. E seja se tiver numa situação aí mais de adolescente para a vida adulta, enxergue, discuta, fala de trabalho. Eu tinha uma colega que ela falava, o meu pai, que trabalhou numa multinacional, aí, trabalhou na Bosch. Meu pai falava que na época dele era sessão, ele ia na firma e era sessão. Aí eu, quando trabalhava dentro de empresa, falava de setores, né? Vai em setores. E cada hora tá mudando e é a mesma porcaria. Você não acha, não concorda? Só muda as nomenclaturas. Então, quer dizer, às vezes é uma bobeirinha que está gerando um distanciamento. Seu filho mais adulto vai falar de filho, é a mesma coisa. A gente criou vocês e ele vai criar os seus netos e vai ser a mesma coisa. É cólica, é dor de barriga, é insegurança. E é isso, se você tiver um relacionamento, talvez você vai dar os pitacos lá que todo vô quer dar e que deve ser muito bom. Agora, se de repente você não tem liberdade, não tem tanto essa condição, aí muito menos que você vai querer, né, dar pitaco na criação do filho dos outros, mesmo que seja o seu filho. Que idioma você está falando? Fale com ele, deixe os seus comentários, fala aí que idioma que você entendeu eu estou falando, que eu estou falando mega rápido aqui, mas eu acho que é o português. Um abraço. Tudo de bom e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.